Quais são os indicadores que devo procurar para escolher uma ótima aplicação de renda fixa? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Explicando Dinheiro. No vídeo de hoje falaremos sobre o que devemos procurar em uma boa aplicação de renda fixa. Espero que gostem do conteúdo. Então deixe o seu like e se inscreva no canal para mais vídeos como este e deixe as suas perguntas pra gente. Se gostou do vídeo, compartilhe com os seus amigos e familiares, isso ajuda o nosso canal a crescer mais. Siga também a gente nas redes sociais, Facebook e Instagram. Vamos! No universo financeiro, a busca por investimentos seguros e rentáveis é uma constante, e a renda fixa se destaca como uma opção atraente para muitos investidores. No entanto, diante da diversidade de produtos disponíveis, a escolha da aplicação ideal demanda uma análise criteriosa de diversos indicadores. Neste contexto, entender quais são os elementos-chave a serem considerados torna-se crucial para tomar decisões informadas e alinhadas aos objetivos financeiros. Este artigo explora os principais indicadores que devem ser cuidadosamente avaliados na escolha de uma ótima aplicação de renda fixa, destacando aspectos como taxa de juros, prazo de vencimento, rating de crédito, liquidez, indexadores, custos, diversificação e histórico de rentabilidade. Ao compreender esses fatores, os investidores podem não apenas preservar seu capital, mas também buscar retornos consistentes em um ambiente de mercado em constante evolução. Taxa de juros, rendimento. A taxa de juros, rendimento, é um dos indicadores mais cruciais ao considerar uma aplicação de renda fixa. Ela representa a remuneração que o investidor receberá sobre o montante investido ao longo do período de aplicação. Essa taxa pode ser expressa de diferentes maneiras, dependendo do tipo de título ou investimento. Existem basicamente três tipos de taxas de juros associadas a investimentos de renda fixa. Taxa pré-fixada. Nesse caso, a taxa de juros é estabelecida no momento da aplicação e permanece inalterada ao longo do período contratado. Isso proporciona uma previsibilidade maior ao investidor, que conhece antecipadamente o rendimento que obterá. Taxa pós-fixada. A taxa de juros está atrelada a algum índice de referência, como CDI, Certificado de Depósito Interbancário, ou a Selic, taxa básica de juros. Assim, o rendimento acompanha as variações desses indicadores, proporcionando uma certa flexibilidade em ambientes de mudanças econômicas. Taxa híbrida é uma combinação de pré e pós-fixada, ou seja, parte da taxa é fixa e outra parte está atrelada a um índice. Essa modalidade oferece uma mescla de segurança e potencial de ganho em cenários variados. Ao avaliar a taxa de juros, rendimento, é fundamental considerar não apenas o valor nominal, mas também a relação desse rendimento com a inflação e a taxa básica de juros vigente. Esse cálculo proporciona uma visão mais precisa do ganho real do investimento, garantindo que o retorno supere a desvalorização provocada pelo aumento dos preços. Prazo de vencimento. O prazo de vencimento é um indicador vital ao avaliar uma aplicação de renda fixa, influenciando diretamente a liquidez e a rentabilidade do investimento. Esse aspecto refere-se ao período pelo qual o investidor se compromete a manter seus recursos aplicados antes de resgatar o montante investido acrescido dos rendimentos. Investimentos de renda fixa apresentam diferentes prazos de vencimento, variando desde curtos períodos como títulos com vencimento em alguns dias, até opções de longo prazo, que podem se estender por anos. A escolha do prazo de vencimento deve estar alinhada aos objetivos financeiros do investidor e ao seu perfil de risco. Títulos de curto prazo geralmente oferecem maior liquidez, permitindo que o investidor resgate seus recursos de maneira mais rápida em caso de necessidade. Por outro lado, investimentos de longo prazo podem proporcionar taxas de juros mais atrativas, compensando a eventual falta de liquidez com uma rentabilidade superior ao longo do tempo. Ao considerar o prazo de vencimento, é essencial avaliar o horizonte de investimento desejado e a disposição para manter os recursos aplicados por determinado período. É importante ressaltar que o resgate antecipado, em alguns casos, pode acarretar em penalidades, o que destaca a importância de alinhar o prazo de vencimento com a disponibilidade de recursos no curto, médio e longo prazo. Portanto, ao escolher uma aplicação de renda fixa, a análise cuidadosa do prazo de vencimento é fundamental para garantir que o investimento esteja alinhado aos objetivos do investidor, proporcionando uma combinação equilibrada entre liquidez e rentabilidade. Rating de crédito. O rating de crédito é um indicador crucial na escolha de uma aplicação de renda fixa, especialmente quando se trata de títulos privados emitidos por empresas ou instituições financeiras.
Esse rating, atribuído por agências de classificação de risco, avalia a capacidade do emissor de honrar seus compromissos financeiros, ou seja, a probabilidade de pagar os juros e o principal do título conforme acordado. As agências de rating como Moody's, Standard & Poor's e Fitch atribuem notas aos emissores, variando de A a grau de investimento mais elevado a D, inadimplência. Quanto mais elevada a nota, menor o risco percebido de inadimplência e vice-versa. Ao considerar o rating de crédito, os investidores buscam títulos com notas mais elevadas, indicando uma menor probabilidade de default. Essa análise é fundamental, pois em títulos privados, o risco de crédito é um fator significativo que pode impactar a segurança e a rentabilidade do investimento. A escolha de títulos com um rating mais alto pode oferecer maior segurança, mas geralmente vem acompanhada de taxas de juros um pouco mais baixas. Por outro lado, títulos com ratings mais baixos podem oferecer taxas mais atrativas, mas apresentam um risco de inadimplência maior. É essencial que os investidores considerem o rating de crédito em conjunto com outros indicadores, como a taxa de juros e o prazo de vencimento, para tomar decisões mais equilibradas. A diversificação entre diferentes emissores e tipos de títulos também pode ser uma estratégia eficaz para mitigar o risco de crédito. Liquidez. A liquidez é um fator crucial a ser considerado ao escolher uma aplicação de renda fixa e se refere à facilidade com que o investidor pode converter seus ativos em dinheiro, ou seja, resgatar o investimento. Este indicador está diretamente relacionado ao prazo de vencimento do título e à capacidade do mercado de oferecer compradores ou vendedores em um determinado momento. Investimentos de renda fixa podem apresentar diferentes níveis de liquidez. Títulos de curto prazo, como certificados de depósito bancário, CDB, com liquidez diária, permitem ao investidor resgatar seus recursos a qualquer momento, proporcionando flexibilidade para atender a necessidades financeiras imediatas. Por outro lado, títulos de longo prazo, como debêntures ou certificados de depósito bancário com carência, podem ter menor liquidez, pois o investidor se compromete a manter o capital aplicado por um período mais extenso. Em casos de resgate antecipado, o investidor pode estar sujeito a penalidades ou ter dificuldades em encontrar compradores no mercado secundário. A escolha da liquidez adequada depende das necessidades específicas do investidor. Para objetivos de curto prazo ou reserva de emergência, é recomendável optar por investimentos mais líquidos. Para objetivos de médio a longo prazo, investimentos com menor liquidez podem ser considerados, desde que estejam alinhados com o horizonte de investimento e as metas financeiras. É importante salientar que a liquidez é um componente essencial da gestão de riscos, permitindo que os investidores possam acessar seus recursos quando necessário. Ao avaliar a liquidez de uma aplicação de renda fixa, é crucial considerar não apenas o prazo de vencimento, mas também as condições do mercado e as possíveis implicações de resgates antecipados. Indexadores. Os indexadores são elementos-chave a serem considerados ao escolher uma aplicação de renda fixa, pois eles determinam como o rendimento do investimento será calculado ao longo do tempo. Em outras palavras, os indexadores estão atrelados a índices econômicos que variam conforme as condições do mercado e da economia. Existem diversos indexadores utilizados em investimentos de renda fixa, sendo os mais comuns o CDI, Certificado de Depósito Interbancário, a Selic, Taxa Básica de Juros e o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Cada um desses indexadores possui características específicas que impactam diretamente a rentabilidade do investimento. O CDI é frequentemente utilizado como referência para investimentos pós-fixados, como certificados de depósito bancário e alguns fundos de renda fixa. Ele reflete as taxas de juros praticadas entre os bancos e serve como indicador para diversos produtos financeiros. A Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. Investimentos pós-fixados, como títulos públicos atrelados à Selic, têm seus rendimentos vinculados a essa taxa. Portanto, variações na Selic impactam diretamente a rentabilidade desses investimentos. O IPCA é um indicador de inflação. Investimentos atrelados ao IPCA, como as notas do Tesouro Nacional Série B, NTN-B, protegem o investidor contra a desvalorização causada pela inflação, garantindo uma preservação maior do poder de compra. Ao escolher uma aplicação de renda fixa, é essencial compreender como o indexador escolhido afetará o retorno do investimento, especialmente em investimentos pós-fixados. A seleção do indexador adequado pode depender do cenário econômico, das expectativas de inflação e das projeções para a taxa de juros.
Além disso, a diversificação entre diferentes indexadores pode ser uma estratégia para mitigar riscos e aproveitar oportunidades em diferentes condições de mercado. Dessa forma, os investidores podem adaptar suas carteiras de acordo com as variáveis econômicas e manter um equilíbrio entre segurança e potencial de retorno. Custos e taxas. Os custos e taxas são fatores essenciais a serem cuidadosamente considerados ao escolher uma aplicação de renda fixa, uma vez que esses valores podem impactar significativamente a rentabilidade líquida do investimento. Diferentes tipos de investimentos podem envolver custos diversos, e a compreensão detalhada dessas despesas é crucial para uma tomada de decisão informada. Dentre os custos e taxas mais comuns estão: taxa de administração. Presente principalmente em fundos de investimento, a taxa de administração é cobrada pela gestão do fundo. É essencial verificar o percentual aplicado sobre o patrimônio investido, pois altas taxas podem reduzir consideravelmente a rentabilidade. Taxa de custódia. Algumas instituições financeiras cobram uma taxa de custódia para manter os títulos registrados em nome do investidor. É importante entender se essa taxa é aplicada e como ela pode afetar os ganhos ao longo do tempo. Impostos. Dependendo do tipo de investimento, a incidência de impostos sobre os rendimentos. Títulos de renda fixa como Tesouro Direto e CDBS, por exemplo, são tributados pelo Imposto de Renda, IR, e a alíquota varia conforme o prazo de investimento. Spread bancário. Em algumas operações, como CDBS e LCIs, o spread bancário pode impactar a rentabilidade, pois representa a diferença entre a taxa que o banco paga ao investidor e a taxa que ele efetivamente utiliza para suas operações. Taxa de performance. Em alguns fundos de investimento, a taxa de performance é cobrada quando o retorno supera determinado índice de referência. Esta taxa é uma remuneração adicional pela performance positiva do fundo. Ao analisar os custos e taxas associados a uma aplicação de renda fixa, é importante considerar o impacto cumulativo ao longo do tempo. Custos mais elevados podem comprometer significativamente a rentabilidade, especialmente em investimentos de longo prazo. Portanto, a escolha de investimentos com custos mais transparentes e competitivos é fundamental para otimizar o retorno líquido e alcançar os objetivos financeiros estabelecidos. Diversificação. A diversificação é uma estratégia fundamental ao considerar uma aplicação de renda fixa, pois visa a distribuição inteligente dos investimentos entre diferentes ativos e categorias, com o objetivo de reduzir o risco da carteira como um todo. Ao diversificar, o investidor busca mitigar eventuais perdas em um determinado ativo, aproveitando os diferentes comportamentos e performances de diversos instrumentos financeiros. A diversificação pode ser alcançada de diversas maneiras. Diversificação de emissor. Ao investir em diferentes emissores, como bancos, empresas e o governo, o investidor reduz o risco associado à solidez financeira de uma única instituição. Títulos públicos, CDBS de bancos diversos e debêntures de empresas distintas são exemplos de ativos que podem proporcionar essa diversificação. Diversificação por prazo de vencimento. Alocar recursos em títulos com diferentes prazos de vencimento permite ao investidor adaptar a carteira a diferentes condições de mercado e taxas de juros. Títulos de curto prazo oferecem maior liquidez, enquanto títulos de longo prazo podem proporcionar maiores taxas de juros. Diversificação por indexador. Investir em ativos atrelados a diferentes indexadores, como CDI, Selic e IPCA, pode ser uma estratégia eficaz para aproveitar oportunidades e mitigar riscos em cenários econômicos diversos. Isso proporciona uma adaptabilidade maior da carteira às mudanças nas condições do mercado. Diversificação geográfica. Caso existam oportunidades em mercados internacionais, a diversificação geográfica pode ser considerada. Isso pode ser alcançado por meio de fundos de investimento globais ou títulos internacionais, proporcionando acesso a diferentes economias e moedas. A diversificação não apenas reduz o risco específico de cada ativo, mas também pode melhorar a estabilidade e consistência da carteira de investimentos ao longo do tempo. No entanto, é importante destacar que a diversificação não elimina completamente o risco, mas busca distribuí-lo de maneira mais equilibrada. Ao implementar a diversificação, os investidores buscam atingir um equilíbrio entre o potencial de retorno e a minimização do risco, construindo uma carteira que se alinhe aos seus objetivos financeiros, perfil de investidor e tolerância ao risco. Histórico de rentabilidade. O histórico de rentabilidade é um indicador valioso ao avaliar uma aplicação de renda fixa, pois fornece insights sobre o desempenho passado do investimento.
Embora seja importante ter em mente que o desempenho passado não garante resultados futuros, analisar como o ativo se comportou ao longo do tempo pode oferecer perspectivas valiosas sobre sua consistência e capacidade de gerar retornos. Ao avaliar o histórico de rentabilidade, é essencial considerar alguns pontos-chave. Consistência. Verificar se o ativo manteve uma performance consistente ao longo de diferentes períodos é fundamental. O histórico de rentabilidade estável sugere que o investimento pode resistir a condições de mercado variáveis. Adaptação a mudanças de mercado. Analisar como o ativo se comportou em diferentes cenários econômicos e taxas de juros pode indicar sua capacidade de adaptação a condições adversas e favoráveis. Comparação com índices de referência. Comparar a rentabilidade do ativo com índices de referência relevantes como o CDI ou a Selic ajuda a avaliar se o investimento superou ou ficou aquém das alternativas disponíveis. Volatilidade. Compreender a volatilidade do histórico de rentabilidade é crucial para entender os riscos associados ao investimento. Ativos mais voláteis podem oferecer oportunidades de retorno mais elevado, mas também trazem consigo um maior grau de incerteza. Eventos específicos. Avaliar se o histórico de rentabilidade foi influenciado por eventos específicos, como crises econômicas ou mudanças regulatórias, proporciona uma visão mais completa do comportamento do investimento em diferentes contextos. É importante ressaltar que o histórico de rentabilidade deve ser considerado em conjunto com outros indicadores, como taxas de juros, rating de crédito e prazo de vencimento, para obter uma compreensão abrangente da adequação do investimento aos objetivos e perfil do investidor. Em conclusão, a escolha de uma ótima aplicação de renda fixa requer uma análise cuidadosa de diversos indicadores que se entrelaçam para moldar a experiência do investidor. Ao considerar a taxa de juros, prazo de vencimento, rating de crédito, liquidez, indexadores, custos e taxas, diversificação e histórico de rentabilidade, os investidores podem criar uma abordagem estratégica para otimizar seus investimentos. A busca por segurança e rentabilidade não deve ser orientada por um único indicador, mas sim pela compreensão holística do panorama financeiro. Cada indicador desempenha um papel crucial na construção de uma carteira de investimentos equilibrada, alinhada aos objetivos específicos do investidor e ao seu perfil de risco. A diversificação, em especial, emerge como uma ferramenta valiosa na gestão de riscos, permitindo a distribuição inteligente dos recursos para mitigar os impactos negativos de variações no mercado. Ademais, o histórico de rentabilidade, apesar de não garantir o futuro, serve como um guia para compreender como o investimento se comportou em diferentes contextos. Portanto, ao orientar-se por esses indicadores e considerar a interconexão entre eles, os investidores estão mais bem equipados para tomar decisões informadas, promovendo uma abordagem equilibrada entre segurança, liquidez e retorno. Vale ressaltar a importância de buscar orientação profissional e atualizar regularmente a estratégia de investimentos à medida que as condições do mercado evoluem, garantindo assim uma gestão financeira sólida e adaptável às nuances do cenário econômico. Assim como na renda fixa, a construção de um futuro sólido requer paciência, análise cuidadosa e a sabedoria de diversificar seus investimentos, guiando-nos para conquistas financeiras duradouras. Se chegou até aqui e gostou do vídeo, deixe o seu like pra gente. Espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, é só perguntar pra gente. Um grande abraço a todos e até a próxima!